Olá, você que é terapeuta, eu sou Edson Irala e venho aqui diretamente falar para você que é um profissional de terapia. Talvez você esteja iniciando esse processo terapêutico, mas o que eu quero falar para você é que você pode ampliar seus conhecimentos utilizando algumas técnicas diferenciadas e para levar melhor condição ao seu paciente. Então, nesse momento, eu também trago para você a oportunidade de você potencializar tudo aquilo que você já teve de conhecimentos até agora. E além disso, você vai poder praticar mais, desenvolvendo melhor essas habilidades que você já tinha, misturado com aquilo que eu vou poder te mostrar nessas técnicas que nós estamos lançando agora. O que ocorre dentro desse processo é um conjunto de técnicas que, ao decorrer da minha vida, eu comecei a entender e melhorar cada vez mais através da minha experiência profissional. E algumas delas eu vou passar para você. Isso que ocorreu durante minha vida aconteceu um fato bem interessante num determinado momento dela. Eu sempre trabalhei com uma linha terapêutica, mas aos poucos eu comecei a perceber que existia uma necessidade maior através dos pacientes em que buscavam. E um dia, durante um processo em que eu estava atendendo um cliente assim muito particular, uma pessoa muito amiga, que estava comigo naquele momento, ele precisava de tanto apoio, e naquele determinado momento eu tive que fazer um trabalho de hipnose com ele. E aí ele estava com uma situação muito difícil, e talvez você vai entender, porque deve ter passado já com alguns problemas. Um cliente que chega para você e diz que tem dores e não sabe de onde vêm essas dores, que já passou por vários médicos, vários exames e nunca foi constatado. Eu falei assim, puxa, o que eu posso fazer por ele? E naquele momento, naquele instante, eu me deparei com uma situação muito difícil. Por quê? Porque eu poderia liberar uma dor, mas eu teria que buscar a causa, e eu não conseguia buscar a causa. Nesse momento, eu comecei a fazer um trabalho mais sistêmico, entendendo o meu paciente que estava na minha frente. Eu comecei a interagir com ele, eu comecei a criar um rapport. Quando eu comecei a criar esse rapport, eu comecei a fazer uma ligação. E essa ligação com ele foi me abrindo um caminho de possibilidades. E aí eu comecei a perceber mais uma situação que eu posso passar para você logo mais, que é uma situação bem interessante que chama percepção. Até então, eu atendia meus pacientes, mas não tinha uma percepção. Eu tratava exatamente racionalmente. O que ocorreu é que esse paciente tinha problemas de dores, e essas dores fantasmas. Essas dores fantasmas são aquelas dores de fibromialgia que muitos buscam e não conseguem entender de onde vinham. E ele, como era uma pessoa muito amiga, eu fiquei assim, até estarrecido com ele, porque será que eu conseguiria resolver a situação? E nesse momento, então, eu falei, é agora. Todas as técnicas que eu aprendi durante minha vida, mais de 20 anos na linha terapêutica, eu comecei a trazer EFT, Magnify Healing, Theta Healing, imposição de mãos, Reiki. Aí eu falei assim, e agora? Esse lado das constelações familiares, o lado sistêmico, esse campo morfogenético que muitas vezes nós deixamos de lado, deixamos que as coisas fiquem para depois, e naquela hora era o horário que era necessário. E esse movimento eu comecei a fazer um trabalho de regressão, para que o cliente fosse até um momento da sua vida e tentasse verificar o que acontecia. E aí eu consegui juntar todas as técnicas, e nesse momento eu criei a terapia sistêmica aplicada com ênfase na hipnose. Por que é isso tudo? Porque nós conseguimos, através do inconsciente, acessar uns campos que muitas vezes nós não conseguimos atingir. Dentro do lado sistêmico, quando você está no efeito de rapport,
essa energia entre você, terapeuta, e o paciente cria uma conexão. E nessa conexão forma-se uma energia poderosa. Quando você vai e coloca o paciente num estado alterado, ele já está no lado sistêmico e aí ele começa a buscar aquilo que incomodava. E muita coisa aconteceu para esse meu paciente, porque ele conseguiu descobrir quando começou aquilo que incomodava no corpo dele, as dores. E tudo isso tem a ver com o lado emocional. Esse lado emocional dele foi durante um processo de um curso que ele estava fazendo, e todos da família dele diziam que ele não conseguiria passar nesse lugar. E aquilo começou a ter uma situação tão interessante entre ele e todas as informações que foram dadas pela família, que aquele começou a entrar numa âncora dentro do seu cérebro. Basicamente, após o tratamento, nós começamos a entender que muitos pacientes eles têm uma certa dificuldade da hipnose. Por isso que dentro desse lado sistêmico, de tudo aquilo que nós conseguimos unir nessas técnicas, nós começamos a trazer para a mente o lado da positividade. E isso é o lado positivo, que você mesmo vai poder fazer isso para o paciente de uma maneira mais tranquila, sem ter que entrar dentro desse processo em que muitos dos pacientes têm uma certa resistência. Por isso que nesse desenvolvimento desse nosso lado da terapia sistêmica aplicada com ênfase na hipnose, foi justamente para que a pessoa sinta uma segurança, o cliente sinta uma segurança nessas técnicas. E você vai poder utilizar isso de maneira muito mais tranquila, entendendo todo o sistema que está sendo envolvido entre você e o paciente. Isso é uma arma poderosa que vai trazer para você uma prática. E essa prática, quando você estiver utilizando isso, a cada paciente que você utilizar esse sistema, vai poder fazer uma conexão muito profunda. E isso vai fazer com que a cadeia neural tua se conecte muito forte com o do paciente, formando um novo sistema, um sistema energético, onde que você também vai poder compreender tudo aquilo que nós estamos fazendo. Isso vai ajudar ainda mais você a unir aquilo que você já teve com isso que nós estamos trazendo para você agora. Entendendo que esse paciente que está com você, ele está ali em busca de uma solução para aquilo que ele tem. As dificuldades, uma situação de dor, de impotência para resolver o problema. E aí, quando você faz esse movimento sistêmico, você começa a entender que ele pode fazer as liberações dessas dificuldades que ele está tendo. Dentro desse processo, nós começamos a entender que a especialidade é importante nisso. Você começa a se tornar um especialista na área. E quando você se torna um especialista, você começa a se empoderar para ajudar melhor a atender esse paciente que está na tua frente. E nesse momento, a técnica que eu desenvolvi vai garantir que você possa medir um pouco o lado consciente e inconsciente desse paciente. E isso vai ser de maneira muito rápida e sutil, sem que tenha um aprofundamento dentro de técnicas que vão trazer ao paciente uma certa dificuldade de entender você. Porque você vai estar muito mais leve e solto com o cliente. Ele mesmo vai se empoderar disso. Tudo isso é um desenvolvimento de 3 pilares básicos que eu vou passar para você. E se você entender esses 3 pilares, você vai poder se empoderar ainda mais dentro dessas atividades. Isso tudo tem a ver com a força do pensamento. Em primeiro lugar, a força do pensamento. Porque quando o cliente está com você e você já fez o rapport, esse pensamento ele se torna muito forte. E dentro dessas técnicas que nós unimos, esse lado do próprio mesmerismo, que é uma técnica onde nós usamos uma conexão mais profunda, nós estamos utilizando essa força do pensamento. E essa força do pensamento é um dos pilares básicos do nosso sistema. O outro é o sistema energético,
Porque quando você está junto, você cria uma energia. E essa energia faz com que o paciente sinta que você está fazendo o melhor por ele naquele momento. O outro pilar seria tudo isso, mas de uma linha energética sistêmica, porque isso não vem de agora, isso muitas vezes vem de outros momentos, exemplo dos nossos pais, avós, de toda a nossa linha hereditária. E isso é um outro pilar. Então imagine você entendendo que a linha sistêmica, unindo com a força da mente e mais a energia positiva, vai trazer um sistema de força e empoderamento, e aí você vai conquistar o bem-estar desse paciente. Tudo isso através desses 3 pilares. Agora você entende que é necessário que o desenvolvimento desses 3 pilares, pois muitas vezes o paciente ele sai fora e vai entender que aquilo não é tão forte para ele. Mas se você tiver com embasamento nesses 3 pilares, ele vai dar uma situação de força e de liberação das emoções que ele tem, utilizando tudo aquilo que nós estamos trabalhando. E ele não vai fugir daquilo que ele se propõe a fazer um tratamento mais efetivo, mais eficaz. Assim você trabalha o inconsciente, restabelecendo e fortalecendo aquilo que você está colocando na sua mente, através dessa energia sistêmica. Isso vai ajudar um tratamento mais rápido, mais eficaz, e tudo isso vai começar a fazer a liberação, como aconteceu com esse paciente nosso, que liberou as dores e ele descobriu através do inconsciente aonde estava o início do processo. Isso ajuda a pessoa a voltar a ser aquela pessoa que era antes, uma pessoa feliz, sem dores, sabendo exatamente de onde ocorreu e como ocorreu. E aí você vai me perguntar, pode misturar tantas técnicas dentro de um processo de cura ou de melhoria? Sim, é muito possível, pois dentro desse método você vai utilizar segmentos, que são esses 3 pilares que eu mencionei, porque você pode trazer uma técnica aliada a outra e isso vai juntar uma força maior. Por isso que você também pode usar as tuas que você já tem, misturada com essas que você está aprendendo agora. Ela é muito importante, pois é um tratamento, é um processo, é uma união, é um sistema. Então veja que são várias situações unidas para a melhoria dessa pessoa. Durante anos nós tentamos desenvolver algumas técnicas e agora nós chegamos nesse momento em que essas técnicas vieram ajudar muito nossos pacientes. Muitas pessoas que são resistentes à hipnose, que têm certa dificuldade, esse processo vai aliar muito e vai ajudar muito você a melhorar cada vez mais o seu desempenho nesse tratamento. O objetivo desse tratamento é eliminar a dor, trazer novamente o paciente a essa leveza, essa claridade dele como pessoa, como entendimento sobre aquilo que ele estava sentindo ou que ele estava sofrendo com esse momento. A terapia sistêmica aplicada com ênfase na hipnose é o resultado de muito trabalho, de muito conhecimento, de vários anos que chegaram nesse momento. E aí, através desse paciente, deu para dar uma claridade maior para trazer para você essa novidade e essa oportunidade de você também conhecer e utilizar nos teus atendimentos. Esse conjunto de terapias é uma satisfação para os clientes, né? Para os seus pacientes, e vai ajudar muito você que é terapeuta a entender um pouco melhor aquilo que está acontecendo com ele, através do teu pensamento, através dessa linha sistêmica, através dessa linha energética, que é tanto importante na cura do paciente. E aí, terapeuta, ao incorporar todas essas técnicas que nós estamos passando para você, dessas práticas clínicas, oferecendo ao seu paciente um tratamento mais específico, mais diretivo,
com uma força maior, onde que você vai ter uma linha mais assertiva para entender o teu paciente, aquele que está na tua frente, obtendo resultados amplos, e além de ter resultados amplos, mais gerando inclusive um índice de satisfação aonde vai ajudar esse paciente a sentir cada vez melhor, consequentemente intensificando os seus atendimentos. E o que isso vai proporcionar? Aumento dos teus clientes, tua agenda mais lotada. E esse é o melhor dos mundos, que pode ser mais gratificante ainda para um profissional realizado, pleno em suas atividades. E que seus pacientes satisfeitos vão indicar outros pacientes e, como resultado, ter sempre uma agenda lotada. Por hora é isso. Gratidão a você que esteve comigo até aqui nesse vídeo.